Fala galera que me acompanha aqui no canal do YouTube, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Bom, vamos falar aí dessa reta final do Campeonato Brasileiro da Série A. O Internacional liderando, o Flamengo logo em seguida, o Atlético Mineiro também, e na minha opinião esses três que estão brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, né? Acho que o São Paulo já ficou para trás, demitiu o técnico, demitiu o Fernando Diniz e agora traz aí não se sabe quem é que o São Paulo vai trazer. A aposta do São Paulo vai ser, né, em um técnico estrangeiro, né, para a próxima temporada. Enfim, o São Paulo, que chegou a liderar a 12 pontos à frente do Internacional, agora está 7 pontos atrás do Colorado, inclusive perdendo um confronto direto, tomando 5 dentro de casa. Então, complicado realmente foi sustentar o Fernando Diniz até as sequências ali das rodadas até depois daquela derrota para o Internacional. Bom, o Internacional vem de 9 vitórias consecutivas, é o recorde do Campeonato Brasileiro, dos pontos corridos, 9 vitórias consecutivas e o time que está consolidado, principalmente na questão anímica, né? Psicologicamente o Internacional está muito forte para essa reta final do Campeonato Brasileiro. Um time que chegou a ser descartado na briga pelo título, depois daquela transição, da saída do Eduardo Cudê, da chegada do Abel Braga, um momento de inconstância, um momento de instabilidade do time. O time acabou sentindo, mas depois daquele empate com o Galo 2-2 no Mineirão, parece que as coisas se ajeitaram para o Internacional. O Internacional está a 11 jogos sem saber o que é perder, somando todas as competições. São 10 vitórias consecutivas em todas as competições. Então, são realmente números que mostram que sim, animicamente, esse time está muito forte para buscar o título do Campeonato Brasileiro. E no último domingo teve uma prova grandíssima, enfrentou o time do Bragantino, que é um time muito forte, um time consolidado, um time que melhorou com a chegada do Maurício Barbieri, já era um time de algumas ideias interessantes com o Felipe Conceição, né, mas que acabou não indo para frente em função de brigas dentro do vestiário, com alguns dirigentes também da equipe do Bragantino, principalmente da Red Bull, né? O pessoal pedia que alguns jogadores jogassem e realmente a direção tinha razão, né? O Claudinho era reserva com o Felipe Conceição, com a chegada do Maurício Barbieri passou a ser o centro, né, do time do Bragantino, e a gente vê que os resultados eles estão vindo dentro do campo. O Bragantino é um time muito complicado de se enfrentar, um time que tem uma ideia, ganhou do Corinthians, enfim, goleou o Vasco, goleou o São Paulo, então não à toa que o jogo realmente foi muito difícil, com exceções aí. Vamos entrar no mérito aí das polêmicas de arbitragem. A gente sabe que ora o time é beneficiado, ora o time é prejudicado, vai da interpretação dos árbitros, isso acontece, tem gente já tentando fazer pressão de que o campeonato está manchado, o campeonato está manipulado, enfim, se a gente começar a fazer uma balança a respeito disso, né? Tem muito time que foi campeão com muitos erros a favor e muitos times foram prejudicados com erros contra. Enfim, isso aí é do campeonato. Nós temos que lembrar que operando o VAR a gente tem seres humanos e no apito a gente também tem seres humanos. Seres humanos estão suscetíveis aos erros, né? Ninguém, não me venha dizer aqueles que estão criticando muito a arbitragem em relação aos erros, que eles são perfeitos naquilo que eles fazem, né? Enfim, tem muitas pessoas que erram e erram muito, e erram com consciência, que sabem que estão errando e erram por maldade. Não é o caso da arbitragem. Os árbitros não estão preparados, na minha opinião, acho que eles deveriam ser profissionalizados, mas os erros, eles acontecem, são erros a favor do Flamengo, são erros a favor do Internacional, são erros a favor do Atlético Mineiro, assim como são erros contra o Internacional, são erros contra o Flamengo, são erros também contra o Atlético Mineiro. Quem comprar esse discurso, né, de que a arbitragem está manipulando ou que há um complô para favorecer A, B ou C, está totalmente errado, não tem argumento para dizer que o Campeonato Brasileiro é um campeonato de erros e acertos, e assim como é a maioria dos campeonatos. A gente vê alguns erros favorecendo algumas equipes em campeonatos da Europa, na Premier League, no campeonato alemão, na Bundesliga, no campeonato francês, no campeonato italiano. A gente não vê esse clamor, né, de vários
cronistas em relação a essa situação. É tentar justificar a incompetência de alguns clubes, como por exemplo o Atlético Mineiro, que investiu muito e segue investindo e não está na liderança. Tem um técnico talvez mais bem remunerado do futebol brasileiro, que é o Sampaoli, contratou o Hulk, tem Diego Tardelli, trouxe o Zaratio, enfim, o Arana, enfim, são jogadores que ganham bastante e o Atlético Mineiro fez um forte investimento e nesse momento está na terceira colocação. O Flamengo trocou de técnico, perdeu o Jorge Jesus, trouxe o Torren, não deu certo, aposta agora no Rogério Ceni, está ali na perseguição ao Internacional e há muito malabarismo para tentar justificar a liderança de um time que começou bem o campeonato, né? Quando o Eduardo Cudê sai, o Internacional é líder do Campeonato Brasileiro, é um dos times que mais liderou o Campeonato Brasileiro, e um time que vem de 9 vitórias consecutivas, né? 9 vitórias consecutivas. Como é que você vai atribuir 9 vitórias consecutivas diante de um adversário só a respeito de arbitragem? Não cola, né, pessoal? Não cola, né? Então, quem está tentando justificar a liderança do Internacional a erro de arbitragem está apenas tentando justificar ou fazer malabarismo em relação a não dar o braço a torcer em relação ao trabalho que está sendo feito no Internacional. Muita gente criticou, muita gente contestou a contratação do Abel Braga, enfim, depois dos trabalhos que o Abel havia feito, tanto no Vasco, como também no Flamengo, como no Cruzeiro, ele deu essa margem para o pessoal criticar ele, colocar em dúvida toda a carreira do Abel Braga. Mas quando chegou, ele demorou um pouco para entender como é que funcionava o time do Internacional, conseguiu ajeitar, são 9 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, é um novo recorde, é bom sempre a gente bater nessa tecla, é um novo recorde dos pontos corridos, então cada vez mais o Internacional está mais próximo. Quinta-feira tem um jogo complicadíssimo contra o Atlético Paranaense, na grama sintética. O Atlético Paranaense venceu o Flamengo jogando lá em Curitiba, venceu o Ceará jogando fora de casa, é um time que está brigando aí, tentando se aproximar de uma vaga na Copa Libertadores da América, é um time que nos últimos anos tem sido uma pedra no sapato do Internacional, mas acredito que o Internacional vai entrar muito motivado, principalmente porque, né, tem muita gente falando que o Flamengo depende só dele, que o Flamengo vai conquistar o título, a arrancada do Flamengo está dando cara de título, e principalmente esses confrontos no passado contra o Atlético Paranaense, a derrota para o Atlético Paranaense na final da Copa do Brasil machucou muito o Internacional, e a maioria desses jogadores estavam naquela decisão de 2019, então eles vão ir mordido para esse duelo contra o Atlético Paranaense. Mas é um jogo complicado, é um jogo difícil. O Flamengo tem um clássico, né? Tem um jogo contra o Vasco ainda lutando para se distanciar cada vez mais do rebaixamento. E o Luxemburgo é um cara que sabe muito bem como se comportar diante de clássicos, é um cara que vai motivar muito o time do Vasco para tentar enfrentar o Flamengo. Se o pessoal está dizendo que, né, o Flamengo só depende dele para ser campeão, né, que o Internacional vai tropeçar, não vai vencer os 5 jogos, né, quem garante também que o Flamengo não vai tropeçar? Quem garante que o Flamengo não vai se atrapalhar contra o Vasco agora? Quem garante que o Flamengo vai ganhar o confronto direto do Internacional, né? O Internacional chega para jogar por um empate, né, no confronto direto contra a equipe do Flamengo. Então, tem muita gente fazendo malabarismo, tentando justificar e não dar o braço a torcer e realmente reconhecer o trabalho que tem sido feito pelo Abel Braga no Internacional. Eu fui um dos críticos, achei que não era o momento de trazer o Abel Braga, né? Aliás, não fui a favor da maneira, da saída do Eduardo Cudê, e quem diz que o Eduardo Cudê não tem participação nesse título está viajando completamente, porque sim, ele tem participação no título. Quando ele deixou o Internacional era líder do Campeonato Brasileiro, tinha um cara com 15 gols na época, que era o Thiago Galhardo. Então, né, há sim participação
do Abel, há sim participação do Eduardo Cudê. É preciso reconhecer, assim como também o presidente Marcelo Medeiros, caso o Internacional venha conquistar o título, ele tem participação, porque as decisões dele foram de colocar o Internacional nesse momento na briga, por mais que fossem contestadas no passado, e assim também como o presidente atual do Internacional, o Alessandro Barcelos, também vai ter a sua contribuição, porque ele conseguiu manter o clube focado, e a gente vê em vídeos que a assessoria do Internacional posta que realmente o clube o vestiário está fechado, os jogadores estão fechados, e o Internacional vai lutar para fazer com que esse campeonato não escape das mãos. Está muito próximo, faltam 5 decisões para o Internacional conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, curtir, comentar, compartilhar.